Em um mundo que estamos cada vez mais querendo estar distante de pessoas, distante de relacionamentos, distante de ter comunhão, de socializar com pessoas. Eu te entendo, porque eu fugia muito de pessoas. Porque eu não queria me magoar, eu não queria me estressar, mas vivemos em um mundo de pessoas, de gente. E Deus tem ministrado muito forte no meu coração sobre pessoas. Não tem sido fácil, tem sido muito desafiador, porque essa ministração envolve pessoas. Essa ministração envolve cura, não do outro, mas a minha cura. Quando a gente olha para o outro e sempre aponta do que o outro precisa melhorar, é aquilo que está em nós que precisamos melhorar. E foi isso que eu aprendi. Teve uma situação onde eu queria me sentir bem. No lugar que eu tivesse, eu não queria gente chata, eu não queria gente que enchesse muito saco, bajuladora. E por um tempo eu me afastei das pessoas. Por tristeza, por chateação, por frustração. E tudo bem, Deus me tratou nesse tempo. Mas eu não estava longe de pessoas. Até porque eu estava perto do meu marido, dos meus pais, dos meus irmãos, sempre estava com pessoas. É um pouco impossível estar longe de pessoas, mas tudo bem. E eu me dei desse tempo. E Deus começou a dizer que eu precisava voltar. Voltar a ter mais relacionamento com pessoas. Voltar a me socializar mais. Eu gosto, mas eu precisava entender que não era só quando eu me sentisse bem. Então, começou eu voltando para um grupo de crescimento. Na minha igreja, nós temos o GC, grupos de crescimento. E eu e meu esposo, a gente tinha passado um ano sem ir. E aí, quando voltamos, eu disse, vamos ver onde a gente se encaixa, né? Tudo bem, até aí tudo bem, a gente precisa estar num lugar onde a gente se encaixa, onde a gente se sente confortável. Fizemos um teste, foi mais ou menos, não era ali, até porque a gente esperava o direcionamento de Deus. E aí fomos em outro grupo e a gente gostou bastante, a gente perseverou. Eu confesso que eu fui no primeiro encontro, vou me esforçando, sabendo, por mais que eu não queria, mas eu sabia que eu precisava. Porque a Bíblia diz que eu preciso estar com pessoas. E no segundo encontro eu não estava mais com tanta vontade de ir, mas eu fui. E assim eu fui. Até que apareceu uma pessoa que estava enchendo o saco. E não era o meu saco que ela estava enchendo. Mas, sabe aquela pessoa que você olha assim, ai que... não gosto. Não suporto essa pessoa. Não gosto das atitudes dessa pessoa. E nesse primeiro momento, foi isso que me deu, sabe? Eu vou ter que aguentar isso. Mas na mesma hora, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Ele disse assim, minha filha, eu quero curar isso em você. Não é no outro. O problema não está no outro. O problema está em você. Gente, aquele foi muito forte para mim. O problema não está no outro, está em mim. Sou eu que estou vendo o problema. O que é que Deus quer tratar no meu coração? E foi isso que eu comecei a dizer. Senhor, o que o Senhor quer tratar no meu coração? Por que essa pessoa tem me incomodado tanto? O que o Senhor quer tratar no meu coração? E Deus começou a ministrar no meu coração. E esse sentimento por essa pessoa começou a sumir. Por quê?
porque o amor de Deus começou a inundar a minha vida. Eu comecei a olhar aquela pessoa como o Senhor olha, como Deus olha. E Deus já tinha me mandado uma palavra sobre isso. E tinha batido muito forte em mim, mas ainda não era, vamos dizer assim, o momento certo de eu entender totalmente essa palavra. E foi quando Deus mandou ela de novo. Presta atenção. Está lá em Colossenses 3, 13, 14. Presta atenção. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Sabe qual a palavra que ficou mais forte? Suportem-se. Suportem-se. Gente, vocês sabem o que é suportar uma pessoa? O quão forte isso é? Suportar uns aos outros. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Ah, Joana, mas eu suporto ele, ele não me suporta. Entenda, não é sobre ele, é sobre você. Quando você começar a entender que o problema não está no outro, mas em você, e começar a se posicionar e deixar o Espírito Santo mudar e ser inundado pelo amor de Deus, você vai olhar para aquela pessoa com amor, o amor de Deus. E aí é onde Deus mandou outra palavra muito forte também, lá em Mateus. Lá em Mateus 5, 43 ao 48. Presta atenção. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Gente, Deus pede pra gente ser perfeito em amor. Pra gente ser perfeito em amor. Porque o amor é o elo perfeito, que é o que a gente leu lá em Colossenses. Eu não tenho nem mais nada o que falar. Eu enrolei muito para gravar esse vídeo. Deus ministra no meu coração há muito tempo sobre isso. Eu precisava gravar esse vídeo para eu transbordar aqui, para eu colocar para fora. Não sei se eu vou postar, não sei o que é que vai ser. Mas eu precisava colocar. E o problema não está no outro. Não é sobre o que Deus quer tratar no outro, é sobre o que Deus quer tratar no nosso coração. Pare de olhar o problema no outro e comece a dizer: Senhor, o que o Senhor quer tratar no meu coração? Por que eu estou olhando essa pessoa dessa maneira? Por que eu estou tão incomodada com essa pessoa? Trata o meu coração, me inunda com o teu amor, me ajuda a suportar, me ajuda a perdoar. Eu não gosto muito dessa pessoa, mas o Senhor disse o que é muito fácil amar quem eu já amo. É muito fácil perdoar quem eu já amo. Mas perdoar aquelas pessoas que a gente não ama tanto. Amar essas pessoas é somente o Senhor. É somente o amor de Deus na nossa vida.